Versos 1 até o 10. Atos capítulo 28, versos 1 até o 10. Se você está caminhando conosco, você está bem inteirado de tudo que está acontecendo até aqui no contexto. Você sabe que o apóstolo Paulo agora, ele acaba de ser salvo do naufrágio e agora então nós temos mais um pedaço de Bíblia aqui que vai nos ensinar aquilo que eu estou chamando, a igreja que nós temos que ser quando os problemas parecem não ter fim. Porque você vai observar na leitura que depois de toda essa dificuldade que eles estão vivendo, parece que os problemas nunca acabam. E eu quero que você perceba isso comigo na leitura que nós vamos fazer juntos, nesse primeiro momento, até o verso 4 somente do Atos capítulo 28. Mas durante a mensagem faremos menção até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Só até aqui, eu acho que até o momento é suficiente para nós começarmos a entender o que Deus quer falar conosco. Como que a igreja deve se comportar, como a igreja deve ser, como você deve viver quando os problemas parecem não ter fim. Você que está aqui, nós estamos fazendo uma análise gradativa do livro de Atos, num contexto geral, e se você foi bem perspicaz até agora, você observou que a vida do apóstolo Paulo, a vida desse mensageiro de Deus, ela em nenhum momento foi fácil. Em todos os lugares onde ele passou, ele teve grandes dificuldades. E agora ele está saindo do naufrágio, 14 dias sendo saculejado no meio do mar. E de repente, encontra terra firme. Eles conseguem se salvar. A Bíblia diz que está frio. A Bíblia diz que está chovendo. A Bíblia diz que naquele momento ali, a primeira coisa que, graças a Deus, eles foram bem recebidos, mas a primeira coisa que eles precisam é se aquecer. E aí então, existe a ideia dos homens da ilha de fazerem uma fogueira. E vão fazer uma fogueira, e o apóstolo Paulo, 276 pessoas naquele navio, mais os habitantes da ilha, irmãos. E o apóstolo Paulo vai juntar uns gravetos para manter o fogo aceso, para manter a chama, para ajudar as pessoas, para que as pessoas conseguissem ainda ter o calor daquela fogueira. Quando o apóstolo Paulo vai fazer isso, o que acontece? O texto é muito claro, não é mesmo? Uma cobra morde, pica a mão dele, e é provavelmente que o texto não fala isso, mas pela expressão que o texto aponta do sentimento dos habitantes da ilha, aquela cobra, ela deveria ser uma cobra venenosa. Eles olharam e certamente falaram: olha, esse cara é um assassino porque essa cobra é venenosa e ele vai morrer. Ele não morreu no naufrágio, mas a justiça vai fazer ele morrer aqui. Eu quero que você enxergue sob o prisma do apóstolo Paulo. Uma vida difícil, uma vida complicada. Ele vai parar ali naquele lugar esperando que todo mundo que sai de um naufrágio espera chegar numa ilha e acabar os problemas, mas ele vai jogar os gravetos no fogo e a cobra pica a mão dele.
Eu quero olhar mais uma vez para todo esse enredo e levar você a entender como que deve ser o nosso comportamento quando os problemas parecem que nunca se acabam. Eu não sei se você parou ou já viveu uma situação parecida, quando você esperava que todos os problemas ou aquela sucessão de problemas que você vivia, que em determinado momento parecia que ia acabar, e de repente, do nada, as coisas não acabaram e parece que até ficaram piores, porque é muito provável que essa foi a sensação no coração do apóstolo Paulo, quando ele ali, num gesto de bondade, ele acaba sendo picado por aquela cobra. É bom relatar aqui, ou fazer menção, que no navio tinha 276 pessoas. Na ilha, nós não sabemos quantas pessoas tinham, mas é muito provável que algumas pessoas se juntaram ali. Então, eu imagino que pelo menos 300 pessoas estavam ali, naquele lugar, naquele momento. E das 300 pessoas, meus irmãos, o apóstolo Paulo que ganhou a picada da cobra. Parece brincadeira, não parece? Por que não foi qualquer outra pessoa? Porque eu imagino que não foi só o apóstolo Paulo que teve a ideia e a bondade de manter o fogo aceso. Eu imagino que outras pessoas também fizeram isso. No entanto, só o apóstolo Paulo ganha de presente essa picada de cobra. O que fazer, irmãos, quando os problemas parecem que não têm fim? Primeira coisa que eu quero trazer para você, para o seu coração, é que quando a gente está vivendo um momento desse, quando os problemas parecem que não tem fim na nossa vida, é preciso aprender a enxergar as bênçãos de Deus em meio ao caos. Parece que não dá para tirar nenhuma bênção, da trajetória do apóstolo Paulo, pelo menos do momento em que ele foi preso para cá. Se você está caminhando comigo aqui, nós que estamos estudando o livro, se você está caminhando, parece que é uma sucessão de tragédias. Quando desgraças, elas vêm para a gente, elas sobrevêm na nossa vida, todos nós aqui temos uma dificuldade muito grande. Quando as coisas estão ruins, sabe o que acontece com a gente? A gente não enxerga mais nada. Nós só enxergamos as coisas ruins. Principalmente quando nós já estamos saturados, quando nós pensávamos assim: os problemas têm que acabar, porque eu já não aguento mais, e aí vem mais um problema na sua vida, como é o caso da experiência do apóstolo Paulo. A ideia que você tem na cabeça é: não dá, eu não consigo ir um passo além, e vem mais um problema. Sabe o que acontece com você e comigo? Nós nos fechamos assim, e nós só conseguimos enxergar a tragédia, nós só conseguimos enxergar a desgraça. Por isso que o meu primeiro ensinamento para você aqui, em nome de Jesus, é que você aprenda a enxergar no meio do caos as bênçãos que Deus ainda está derramando na sua vida, e você só não está percebendo, mas elas estão lá. Eu fiz aqui, porque na verdade, tudo na vida da gente é uma questão de foco. Tudo na vida da gente é uma questão de querer enxergar. Mas quando nós estamos no meio da tragédia, parece que nós não conseguimos ampliar os nossos horizontes, e parece que nós não conseguimos enxergar coisas que estão ali, que estão acontecendo. Eu vou mostrar para você que tudo é uma questão de foco. Vamos olhar a vida do apóstolo Paulo desde o momento que ele foi preso, e vamos olhar com o foco negativo. Bom, o foco negativo: ele foi preso lá em Jerusalém. Depois, ele teve um perigo iminente de ser assassinado. Não sei se você está lembrado, mas os judeus queriam matar o apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava preso, tentando trocar ele de prisão para assassinar ele no meio do caminho. Depois, teve a transferência da prisão. Olha, pensa bem, imagina você sendo preso. A coisa já não é muito fácil. Eu fico imaginando para esse pessoal aí que está sendo pego aí pela Lava Jato, está sendo pego aí por essas denúncias todas de corrupção. Você já imaginou a vergonha dessas pessoas passando na televisão? Os vizinhos sabem quem são eles. O apóstolo Paulo foi transferido de prisão. Ele saiu da prisão de Jerusalém e foi para a prisão da Cesareia. Então, naquele momento ali, ele foi exposto, irmãos. Foi exposto. As pessoas viam aquele homem, que era um homem educado, que era um
um homem estudioso, que era um homem líder dos judeus, agora ele está sendo levado, provavelmente algemado. Tudo isso é foco negativo do que está acontecendo. Ele foi julgado. Primeiro ele foi julgado por Félix, né? E como Félix não deu um veredito final, ele ficou 2 anos preso. Nós não temos nem ideia do que é ficar 2 anos preso. Depois ele foi julgado por Festo, que veio depois, né, de Félix. Depois mais uma exposição, né, uma exposição de mais de 2.000 quilômetros, porque ele sai da Cesareia e ele vai para Roma como prisioneiro. É bom, você lembra quando você estava aqui, a imagem que eu coloquei aqui de como era um prisioneiro romano naquela época, um homem algemado, um homem ligado a um soldado romano. Todo mundo sabia, deveria ser um malfeitor, deveria ser um ladrão, deveria ser o que fosse, não importa, ele estava ali naquela condição. A exposição era grande, ele enfrenta a tempestade, ninguém escutou o conselho dele quando ele disse: é melhor a gente não ir, né? Ele vai para uma tempestade que ele não queria passar. Depois dias de sofrimento no navio, 14 dias à deriva no meio do mar, e depois o barco tem o naufrágio do navio, e depois no final a cereja do bolo no foco negativo é a picada da cobra. Tem alguma mentira aqui? Essa é a vida do apóstolo Paulo desde o dia que ele foi preso em Jerusalém. Esse é o enredo, mas esse é o enredo negativo. Dá para tirar alguma coisa boa daqui? Dá nada. Não dá? Não dá. Nesse prisma aqui não tem nada positivo. Mas vamos olhar agora, se você quiser depois em casa com calma, você leia de novo, leia os capítulos anteriores aí e você vai enxergar algumas coisas. Primeira coisa, vamos olhar com foco positivo. Quando ele foi preso em Jerusalém, os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. Eles não queriam prender o apóstolo Paulo, queriam matar. A primeira coisa que eu entendo que é um foco positivo nessa situação: Deus não deixou ele ser morto, Deus não deixou ele ser condenado à morte pelos romanos, porque só os romanos tinham poder para isso. Quando ele tinha, eu quero que você enxergue aqui, ó, porque está numa linha, tá, ó, na prisão em Jerusalém, ele não foi condenado e não foi morto. No número 2, no perigo iminente de ser assassinado, o sobrinho dele deu um alerta, falou: Paulo, olha, o pessoal está fazendo um conchavo aí para te matar quando transferirem você de prisão. Alerta o comandante. Essa notícia chegou até o apóstolo Paulo. Essa notícia não chegou só até o apóstolo Paulo, chegou para os comandantes romanos, e ele não morreu por causa disso. É mais um foco abençoador que está escrito, mas quando a tragédia acontece, parece que a gente não quer enxergar. Outra coisa, quando ele estava sendo transferido de prisão para Cesareia, ele só foi transferido da prisão porque os homens romanos sabiam que ele tinha cidadania romana. Se ele não tivesse uma cidadania romana, ele não seria levado para Cesareia, ele ficaria em Jerusalém, irmãos. E ali em Jerusalém, uma hora ou outra, os judeus iam acabar com a vida dele. Então, a cidadania de Paulo é uma bênção de Deus, que Deus concedeu para ele, para livrá-lo já nesse momento. No ponto 4, quando ele foi julgado por Félix e fica 2 anos na prisão, ele tem uma prisão domiciliar. Ele não tem uma prisão aos moldes romanos. A prisão é domiciliar. Ali ele pode, os amigos podem visitar ele, coisa que não era comum. Isso é algo abençoador que a gente não enxerga. Aí ele teve também oportunidade para pregar para a cúpula romana que mandava ali na Cesareia, que era Félix e a esposa de Félix, chamada Drusila. Então Deus o colocou ali, Deus deu a possibilidade dele estar ali, e ele usou aquilo como bênção no reino. É algo que, se nós olharmos pelo foco positivo, nós vamos enxergar na palavra. Já no julgamento por Festo, né, ele apela a César. Tem uma bênção aqui mais uma vez com relação à sua cidadania. Foi só a cidadania romana que deu a ele condições de não ser entregue por Festo para os judeus, porque Festo estava meio propenso a entregá-lo para os judeus. E além de tudo, ele consegue pregar tanto para Festo quanto para Agripa e para Berenice. Mais uma vez ele tem a oportunidade de Deus de
falar do amor de Jesus. Quem era o apóstolo Paulo? Ele não era um missionário. O apóstolo Paulo não era alguém que dedicou a vida para levar o evangelho para todas as pessoas. Pois é, meu irmão, ele continua fazendo isso. Ele entendeu que se eu estou aqui, eu posso ser bênção aqui. E ele usou todas as possibilidades. Isso com foco positivo, a gente entende que ele continua na sua jornada de missionário, não importa onde. Olhando para o ponto 6 aqui, a exposição que ele teve na viagem a Roma como prisioneiro, embora ele tenha sido exposto, tem uma coisa abençoadora ali, ele não está sozinho. Lucas está com ele, Aristarco está com ele no navio. Ele se sente amparado pelos seus amigos, irmãos. Ele está junto com pessoas que conhece o sofrimento dele, ele está sendo emocionalmente amparado, além de que ele teve a confiança, ganhou a confiança de Júlio, né, que deixa o apóstolo Paulo até encontrar com os irmãos na fé em Sidom. Você lembra disso? Se você estava aqui no dia que nós falamos sobre isso, um prisioneiro que tem liberdade para ir até a casa dos amigos que estão na cidade de Sidom enquanto eles estão no caminho. Ou seja, isso não acontece de uma maneira normal para os prisioneiros, mas o apóstolo Paulo teve essa bênção. Isso com foco positivo dava para ser enxergado. No ponto 7, na tempestade, você lembra que ninguém ouviu a voz do apóstolo Paulo quando ele disse: senhores, eu acho melhor nós não continuarmos a jornada. No início, ninguém deu bola para ele, mas o que Deus fez? Paulo, de uma voz menosprezada à voz de Deus no navio. Primeiro ninguém deu bola para ele, mas depois ele estava falando com tanta autoridade dentro daquele navio, que as pessoas ouviram o que ele tinha a dizer. Você se lembra quando ele disse para as pessoas: olha, nenhum de vocês vai perder a vida. Aquelas pessoas confiaram nisso, e aquelas pessoas, quando ele disse: podem comer, gente, podem comer, porque nós vamos ser libertos, aquelas pessoas comeram. Foi uma atitude que mostra claramente que o apóstolo Paulo, daquela voz que ninguém dava nada por ele, de repente ele estava sendo a voz de Deus dentro do navio. Isso é um aspecto tremendamente positivo. Nos dias de sofrimento no navio, quando o navio estava à deriva, Deus fala com o apóstolo Paulo através de um anjo. Isso fez com que ele mantivesse a esperança e um ar positivista dentro da sua alma. Foram 14 dias dentro daquele navio, irmãos, e somente a voz de Deus para dar tranquilidade para aquele homem. E quando Deus sabia: eu preciso intervir de uma maneira pessoal, eu preciso falar com o meu amigo Paulo, eu vou enviar um anjo para ele, para fortalecer a alma desse cara. Deus fez. Quando Deus precisar enviar um anjo na sua vida, meu irmão, Ele vai enviar. Quando Ele perceber que você está quase definhando na fé, quando você está pensando que ali é o seu fim, Ele vai mandar um anjo se for necessário. Às vezes Ele até mandou, mas talvez você não viu. Sabe por que você não viu? Porque você estava com foco negativista. Talvez você não conseguiu enxergar que Deus mandou ajuda para você. No ponto 9, no naufrágio, ele não é morto, porque o Júlio, o comandante do navio, o comandante do exército romano, não permite que ele seja morto. Todos os soldados queriam matar os prisioneiros quando o navio naufragou, mas Júlio, que nessa altura do campeonato provavelmente já deveria estar impactado pela vida do apóstolo Paulo, já deveria estar sugando coisas espirituais do apóstolo Paulo, já começou a perceber a especialidade daquele homem. Júlio fala assim: não vamos matar ninguém não, peraí, não vamos fazer isso. Então naquele naufrágio ele poderia ter morrido mais uma vez, se não pela água, pela espada romana, mas Deus não deixou. E por último, irmãos, quando vem a picada da cobra lá na ilha de Malta, o apóstolo Paulo não sofreu mal algum proveniente dessa picada da cobra, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Era uma cobra venenosa? Era uma cobra venenosa. No entanto, ele sai dali ileso. Você notou comigo que tem um foco negativo?
de coisas reais, absolutas, nós estamos inventando, mas que também tem junto com isso, tem pontos positivos que o texto também mostra. Mas é fato, irmão, que na hora da dificuldade, eu e você, nós não conseguimos enxergar as coisas boas. Infelizmente, a gente não acredita que Deus pode transformar o caos em bênção. Ou pelo menos, irmãos, como foi no apóstolo Paulo, no caso do apóstolo Paulo, amenizar o sofrimento. Deus não resolveu o problema, não resolveu. Ele sofreu desde a prisão, aliás, muito antes disso, mas já que o meu enredo e o meu contexto aqui agora é a prisão, ele sofreu da prisão até a ilha. Foi um sofrimento muito difícil. No entanto, Deus amenizou o sofrimento do apóstolo Paulo com todas as coisas que eu mostrei para você aqui dentro desse foco positivo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue observar Deus filtrando os acontecimentos na vida do apóstolo Paulo? Eu imagino que sim, porque nós fizemos uma lista. Agora eu quero perguntar para você, na hora que você fica no meio da dificuldade, quando seus problemas parecem que não têm fim, você confia nessa palavra aqui de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Você acredita nisso? Então por que será que você tem tanta dificuldade quando os problemas vêm e não param de vir? Por que você tem tanta dificuldade de enxergar que Deus continua agindo por você e que Ele está filtrando as coisas? Quantas vezes você já não disse? Eu já disse isso para Deus inúmeras vezes: Senhor, eu não aguento mais. Quantas vezes eu já não disse isso para Deus? Quantas vezes a pressão, as dificuldades, quantas vezes os problemas da vida ministerial, familiar, pessoal, quantas vezes eu não disse para o Senhor: Senhor, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Senhor, parece que o Senhor não está nem aí para mim, porque eu só conseguia enxergar as coisas ruins que se abatiam sobre a minha vida pessoal. E parece que naquele momento, eu não conseguia acreditar que Deus ainda estava colocando em prática 1 Coríntios 10, 13, filtrando para que eu não viesse a sucumbir. A questão é, como é que você lida com os seus momentos difíceis na vida, na sua vida pessoal? Como é que você está trabalhando quando as coisas parecem que ficam cada vez piores? Em meio à dor, você também ignora as bênçãos de Deus que estão ali, que existem. Em meio à dor, você também fica meio fora de foco. Em meio à dor, você também fica meio cego e não consegue enxergar que Deus está ali do lado e que está filtrando, peneirando as coisas. Segundo conselho para você, quando os problemas parecem que não têm fim na sua vida, é preciso reconhecer que mesmo em meio às dificuldades da vida, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. O texto, eu quero até que você caminhe comigo aí. Você vai enxergar comigo que no verso 2, no verso 5, no verso 7 e no verso 10, você vai encontrar que em Malta, Paulo teve um acolhimento totalmente diferenciado, irmãos. No verso 2, diz assim o texto: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. O contexto não mostra algumas realidades, mas o povo maltês, muito provavelmente, não gostava muito do pessoal de Jerusalém. É muito provável que isso é uma imaginação pessoal, que até mesmo os romanos não eram muito bem vistos, porque os romanos eram os dominadores do mundo. Então era aquela coisa: eu não gosto de você, mas não posso falar nada que eu não gosto de você, porque você manda em mim, certo?
Mas os judeus, o povo judeu de Jerusalém e de adjacências, também não era muito bem visto pelos habitantes de Malta, por causa de problemas que a história vai contar, guerras, dificuldades e tantas outras coisas. Aí o navio encalha, aí o navio naufraga na sua praia, e você olha e vê, você vê soldados romanos, e você vê judeus e outros afins. Está chovendo, está fazendo frio, você poderia muito bem falar assim: tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu, eles que se lasquem, certo? No entanto, a Bíblia diz que o povo maltês tratou, o escritor Lucas diz assim: extraordinária bondade. Eu gosto de Lucas, porque Lucas, ele aponta alguns detalhes, alguns superlativos que outros escritores passariam em branco, mas ele não, ele disse assim, foi uma extraordinária, uma bondade fora do comum que eles trataram a gente. Eles não precisavam tratar a gente daquele jeito, no entanto, eles trataram a gente muito bem. Paulo, Lucas, Aristarco e os outros 273 daquele navio foram tratados de uma forma muito boa. Eu quero dizer para você que é preciso reconhecer que mesmo em meio às dificuldades da vida, Deus ainda cuida da gente. Ele dá um carinho especial em um momento que talvez nós não teríamos aquele carinho. Mas não para por aí. Olha para o verso 5. Ele não sofreu nada com a picada da cobra, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Uma cobra venenosa que Deus, cuidando do apóstolo Paulo, não permite que o veneno faça efeito no apóstolo. Mas o texto não acaba por aí. O verso 7 tem uma coisa interessante aqui, Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Quando a minha tradução traz o principal da ilha, eu não sei como traz na sua tradução, mas é o prefeito da cidade. Então vamos pensar, o apóstolo Paulo acaba de sair de um naufrágio, e aonde é que ele vai ser instalado? Numa ilha. Mas aonde é que ele vai ser instalado na ilha? Em qualquer lugar? Não. Deus permite, de uma maneira bondosa, que ele, porque ele está junto com os soldados romanos, que são as maiores autoridades ali. Públio traz quem para dentro da casa dele, pessoal? As autoridades romanas. E quem que vem a reboque? O apóstolo Paulo. Deus dá o melhor lugar da ilha para Paulo ficar. Isso passa despercebido da gente numa leitura rápida, irmãos. Deus cuidando do apóstolo, dando para ele o melhor lugar para ele ficar pelo menos durante 3 dias. Pelo menos durante 3 dias. E no verso 10, no finalzinho diz assim: eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Além de tudo, eles saem da ilha com honrarias por parte daquele povo, e o povo dá. Quando diz aqui, eles deram para nós, não está falando para todos os 276 do navio, não. Para nós, é Lucas que está escrevendo. Ele está dizendo, deram para nós, para mim, para o apóstolo Paulo e para Aristarco. Porque você vai ver um enredo aqui, que o apóstolo Paulo vai curar o pai do Públio. Depois o apóstolo Paulo vai curar um monte de gente ali na região toda dentro daquela ilha. Então o apóstolo Paulo e os homens cujos quais eram representantes de Cristo, estes foram presenteados por serem quem eles eram. Eu quero aqui pensar com você, ponha a sua provisão na hora da dificuldade, na hora da desgraça, na hora que as coisas ficarem muito difíceis. Ponha a sua confiança no provedor lá de cima e não na sua provisão. Porque na hora que as coisas ficam difíceis, a gente tem que continuar olhando para o céu, esperando que Deus vai fazer algo que a gente nem imagina. Porque eu duvido que o apóstolo Paulo imaginou, em sã consciência, que iria ficar hospedado na casa do prefeito. E foi isso que Deus deu para ele.
Deus deu para ele a salvação na picada da cobra. Deus deu para ele uma casa quentinha para ele ficar ali. Eles ficaram 3 meses na ilha, passaram o inverno todo na ilha. Eles tiveram cuidado de Deus, irmãos. Então, por favor, quando você estiver passando por uma tormenta que parece que não tem fim, continue olhando para o céu, porque Deus está cuidando de você. Quando a sua provisão acaba, o celeiro de Deus ainda está abarrotado, querido. Às vezes a gente não enxerga isso. A gente fala assim, é o fim, não tem mais jeito. A gente só esquece que Deus continua no controle. Em meio ao sofrimento, Deus continua cuidando da gente. E o último conselho que eu quero dar para você nessa noite é que é preciso estar atento ao propósito de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler mais uma vez os versos 7 até o verso 10, para você observar o que Deus fez e como aconteceram as coisas ali. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitavam. Eu creio, irmãos, que Paulo era um homem que orava a Deus mais ou menos assim: Senhor, me usa. Senhor, faz de mim o teu querer. Senhor, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Eu quero crer que o apóstolo Paulo fez um pacto desse com Deus. Se ele não fizesse isso, ele não seria missionário, ele não seria um homem que praticamente não tinha casa, que vivia de cidade em cidade, abençoando o reino, expandindo o reino. Então eu creio que ele deve ter feito essa oração na sua vida: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me por onde quer que eu passe. Sob esse prisma, eu quero entender que não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta. Sob esse prisma, eu quero entender que quem levou Paulo para a ilha de Malta foi o próprio Deus. Porque aquelas pessoas precisavam conhecer a Jesus. E somente nessa situação, porque lá não era o destino do apóstolo Paulo. Não era o destino. No entanto, obrigatoriamente e até contra a própria vontade racional, o apóstolo Paulo foi parar nessa ilha. E lá nessa ilha, irmãos, ele passa 3 dias na casa do Públio e cura o pai. E eu quero crer, conhecendo o apóstolo Paulo do jeito que eu conheço pelas Escrituras, que ele disse: quem curou o seu pai não foi eu. Quem curou o seu pai foi Jesus de Nazaré. Você concorda comigo? Ele deve ter feito isso. Você concorda comigo que mesmo impossibilitado de fazer uma pregação pública, porque os romanos não iriam permitir isso, os soldados romanos não iriam permitir isso, mas de uma forma particular, o apóstolo Paulo pregou para aquelas pessoas aonde ele passou. Ele curou com a autoridade do nome de Jesus. E aquelas pessoas ali, que se não conhecessem Jesus, se não tivessem conhecido Jesus até aquele momento, todas as pessoas da ilha, porque depois de curar o pai do Públio, a Bíblia diz, acabei de ler, que todos os habitantes enfermos da ilha foram até o apóstolo Paulo e todos eles foram curados. Todos eles foram curados no nome de Jesus. Eu quero crer que aquela ilha inteira ficou sabendo a respeito do nome de Jesus. 3 meses, irmãos. 3 meses da presença de Cristo naquela pequena ilha. 3 meses é um tempo suficiente para que as pessoas conhecessem Jesus, soubessem quem Ele era, o que Ele fez e aonde Ele estava. Ali naquele momento,
as mãos do apóstolo Paulo, o abraço do apóstolo Paulo, o jeito do apóstolo Paulo, era o próprio Cristo encarnado, se é que eu posso assim dizer, né, na vida daquelas pessoas. A maneira com que ele amou aquelas pessoas, com que ele tratou aquelas pessoas, com que ele curou aquelas pessoas, refletiu a imagem de Jesus ali no meio daquele povo. Então, Deus sempre teve um propósito quando permitiu que aquele navio encalhasse bem numa praia da ilha de Malta. Deus queria se revelar para aquele povo. E ele fez isso porque ali existia um homem que disse: Senhor, usa a minha vida, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Eu agora, Senhor, eu estou indo para Roma. Mas usa a minha vida. E ele vai parar em Malta e ele vai abençoar a vida daquelas pessoas. Eu quero aplicar de uma forma final essa mensagem para o seu coração, principalmente esse terceiro ponto. Se você também já disse isso para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque a maioria de nós que somos cristãos, irmãos, nós já passamos por momentos na nossa vida onde nós falamos coisas para Deus e nós não lembramos mais. Talvez em um determinado momento da sua vida aí, você já deva ter sido impactado por uma palavra de Deus, você já deva ter chorado, você já deva ter conversado com Deus de uma maneira muito mais próxima, e talvez você tenha dito para Deus: Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usado. Aliás, a gente cantou isso agora, né? Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui, usa-me. Não foi isso que você cantou? Não foi isso que você disse para Deus com a sua própria boca, agora louvando e adorando o Senhor, quando nós cantamos a canção maravilhosa, Sonda-me? Você já disse isso para Deus, irmão. Você já declarou para o Senhor que Ele é dono da sua vida, que Ele pode fazer o que quiser. Então, pense um pouquinho naquilo que acontece com você, porque Ele, se você já disse, usa-me, Ele está te conduzindo a oportunidades do propósito dEle, querido, não do seu. Paulo não tinha propósito de ir para Malta, Paulo queria ir para Roma. No entanto, quando chegou em Malta, foi oportunidade divina. Se você já disse, Senhor, usa-me, acredite, aonde você estiver indo, é uma oportunidade de Deus na sua vida. Segunda coisa, a ilha do seu naufrágio pode ser a terra da sua oportunidade. Às vezes na vida da gente, a gente também existem naufrágios na vida da gente. Às vezes a gente também fica numa situação difícil. Às vezes a gente também, o barco afunda na vida da gente, não afunda? Talvez isso vai ser bênção na sua vida. Talvez é a grande oportunidade que Deus vai usar para dar uma virada na sua vida. Se você um dia disse para Deus: Senhor, eu sou seu, o Senhor pode me usar em nome de Jesus. E a terceira coisa, Deus usará tudo para te manter no centro da vontade dEle, até mesmo a dor. Infelizmente, irmãos, às vezes nós só caminhamos para a vontade do Senhor debaixo do chicote. Às vezes é só a dor que nos mantém, às vezes, no caminho de Deus. Então não reclame da vida. Não reclame da vida se os problemas parecem não ter fim. Não reclame. Por quê? Porque Deus está ali, Ele está abençoando você. Talvez você não está enxergando as bênçãos, mas isso não quer dizer que Deus não esteja abençoando. Além de abençoar você, Ele está cuidando de você. Ele está velando por você. Nada de mal vai te acontecer além do que você pode suportar. E Ele tem um propósito espiritual na sua vida. Ele tem um propósito. Ele quer fazer alguma coisa através de você. Olha, lembra de uma coisa, lá na ilha de Malta, Jesus já havia morrido, irmão. Jesus já tinha ido para o céu. Quem é que ia ser, entre aspas, a imagem de Cristo ali? O apóstolo Paulo. Lucas, o apóstolo Paulo,
Aristarco, homens de Deus. E eu pergunto, o apóstolo Paulo também já morreu. Jesus está no céu, o apóstolo Paulo está no paraíso, e hoje é com a gente. Hoje é com a gente. Hoje é você que é o braço, hoje é você que é a mão de Cristo, hoje é você que é o amor de Deus. Hoje Deus vai usar você. E se você já disse para o Senhor, usa-me, acredite, Ele vai usar. Se você já deu permissão para isso, Ele vai usar. Aprenda a enxergar as bênçãos de Deus. Aprenda a perceber que Deus está cuidando de você no meio da dor. E nunca se esqueça, Deus tem um propósito para a sua vida que vai além do seu propósito pessoal. Vai além, porque Deus quer usar cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que essa palavra ela possa mudar a sua atitude na hora da dor. Você possa perceber algo que talvez você ainda não tenha percebido quando você estiver no meio das dificuldades que parecem que não têm fim. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida e depois vamos